Queridos amigos, senhoras e senhores do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Que Jesus, o nosso Mestre e Senhor, nos abençoe em mais esse encontro fraterno. Caríssimos companheiros, nós estamos com muita alegria participando de uma reflexão, de um estudo aprofundado que nos foi sugerido pelo Mundo Maior em torno da obra Paulo e Estevão. E já ao longo de várias semanas nós estamos aqui discutindo alguns aspectos que são, pelo menos ao nosso acanhado modo de ver, um verdadeiro manual, um código para que a gente possa suscitar pontos de referência para a nossa caminhada, para o nosso trabalho como cristãos, como aqueles que o Senhor nos convida para semear o bem, para que possamos juntos estabelecermos aqueles vínculos vibratórios com o mundo espiritual. Mundo espiritual que efetivamente se faz cada vez mais presente na dinâmica da nossa realidade objetiva aqui na Terra. O livro Paulo e Estevão, que foi psicografado na década de 40 por Francisco Cândido Xavier, é considerado pelos estudiosos como uma obra astro, dentro de toda a dinâmica ciclópica que Emmanuel nos ofereceu, com mais de 400 livros. E nós estamos, então, no livro Paulo e Estevão, exatamente refletindo na segunda parte, no segundo capítulo, que é intitulado Tecelão, aonde vamos nos deparar com o primeiro encontro acontecido entre o discípulo e o seu mestre. E aqui nós vamos nos referir ao discípulo, o doutor Saulo de Tarso, que houvera se convertido ao cristianismo. E convertido ao cristianismo, ele vai ter a oportunidade de encontrar aquele que foi o referencial para o seu aprendizado, quando se preparava para se tornar o rabino no templo de Salomão. E é muito interessante, então, que nesse momento pós-conversão do doutor, ele vai, então, encontrar com Gamaliel. Muito interessante porque Gamaliel também houvera se convertido ao cristianismo, não é? Então, nós vamos dar continuidade à leitura e à reflexão deste encontro entre os dois. E hoje o nosso tema, efetivamente, será Saulo de Tarso, o cristão. No meio do diálogo, o moço de Tarso demorou o olhar úmido de emoção no velho generoso e exclamou: sim, agora compreendo que aprendestes na infância, antes da posição conquistada? Perguntou o ancião previdente. Consoante os costumes de nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão, como sabeis. Respondeu Gamaliel. Não podias receber das mãos paternas dádiva mais generosa? Acrescentou Gamaliel com um sorriso sereno. Teu pai foi previdente, como todos os chefes de família do povo de Deus.
procurando afeiçoar tuas mãos ao trabalho. Antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. Está escrito que devemos comer o pão com o suor do nosso rosto. O trabalho é um movimento sagrado da vida. Fazendo um intervalo, como que procurando refletir mais profundamente, o velho, mentor da mocidade farisaica, voltou a dizer: fostes humilde tecelão, antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora, que candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Não te sintas humilhado, regressando ao tear que nos surge presentemente, qual amigo generoso. Estás sem dinheiro? Sem recursos materiais? À primeira vista, considerando tua situação de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos. Mas não estás doente, nem envelhecido. Tens a saúde e a força. Não será mais nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo? Todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. Todo trabalho honesto está selado com as bênçãos de Deus. Ser tecelão, depois de ter sido rabino, é para mim mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios, conquistados no mundo, onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Ele estava iniciando uma nova vida. Como rabino, ele ocupava o cargo máximo na hierarquia sacerdotal dentro da própria sociedade judaica. E iniciando uma trajetória como cristão, o nosso mentor aqui, porque Gamaliel se faz um professor para todos nós nesse momento, ele vem dizer que é muito mais honroso abrir mão da condição de rabino para começar uma vida como um tecelão, uma tarefa das mais simples. É muito mais honroso do que ficar sentado em berço esplêndido, que aqui ele vai usar os termos títulos ilusórios. Até esse momento, deste texto, nós fizemos na última semana. Agora vamos para território novo. Saulo compreendeu a grandeza dos conceitos, como eu tenho certeza que você, amigo espírita, você que está na sala, Cleusa, de Portugal, a Dani, o Daniel, de Curitiba, o Dom Jorge, do Rio, o Fábio Davidson, de Santa Maria, o Hilari, de Biritiba Mirim, São Paulo, Ivania de Caldas, a Isabel Pacheco, que não se identificou com a cidade, o João Iudes, o Leonardo, a Ludmila, do Rio, Luiz Carlos Justo, a Miriam, grande Miriam, de Porto Alegre, Maria Paula, Marilac e tantos outros. Gamaliel está visitando você na sua casa. Ele representa o seu mentor espiritual.
E Ele quer te dizer o quanto é honroso trabalhar honestamente, abrindo mão das vantagens, dos títulos, da ilusão. É muito mais honroso renunciar para compreender o movimento que significa a caminhada para os céus. Para muitos, movimento fanático. Para outros, uma trajetória religiosa. Para tantos outros, movimentos periféricos no mundo. Mas Jesus vem dizendo que a caminhada para os céus se faz pelo portal que ele representa. Ele é a porta, ele o pastor, ele o caminho, ele a verdade, ele a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, conforme a descrição do evangelista João no capítulo 14. Seguir Jesus é abrir mão dos títulos ilusórios, da glória entre os homens, aplausos, bajulações, facilidades, não é mesmo? É tão gostoso você poder trabalhar com simplicidade. Me vem aqui em memória uma biografia de Chico Xavier, escrita nos anos 60, 70, não posso precisar o certo, mas mais para os anos 60, do confrade espírita Ranieri. O Ranieri, no livro Recordações de Chico Xavier, conta uma história que eu sempre gosto de perpassá-la. Quando Chico se hospedava em sua casa, ele morava no bairro Santa Teresa, aqui perto, em Belo Horizonte, quase na região central, e Chico se hospedando na casa dele. Quantas vezes eles, depois que o Chico desocupava o quarto, no desjejum, saindo para continuar as suas obrigações, eles iam no quarto para arrumar o quarto. E é muito interessante porque eles identificavam que o quarto estava intacto, a cama. Não porque o Chico houvera arrumado a cama. Eles identificavam que o Chico dormia no chão. No chão. Para não causar dificuldades para quem fosse arrumar a cama depois. Isso lá atrás, viu, gente? Lá atrás. Pode parecer assim, sugêneres, né? Pode parecer uma situação assim estranha, mas como Chico se apresentava com simplicidade, como ele tinha o cuidado de não dar trabalho para os outros, como ele estabelecia nas relações aquele primor, aquela nobreza de jamais ferir, sendo sempre nobre, educado. E eu costumo dizer que na atualidade, quantas vezes você vai num ambiente ou recebe pessoas que são incapazes de olhar nos seus olhos e dizer bom dia? Alguém entra no ambiente, seja bem-vindo. E isso muitas vezes acontece até com os jovens. Eu fico assim, Jesus, e a atenção, e o cuidado. Mas o mundo é tão corrido e tão individualista que as pessoas costumam preferir ficar olhando para o teclado. É muito interessante, você vai nos restaurantes, várias pessoas sentadas à mesa, está todo mundo teclando.
Aqui em Belo Horizonte, eu tive a notícia que já tem restaurante que é proibido usar celular dentro do recinto. Se quiser usar um celular, tem uma sala ou um ambiente reservado para a pessoa levantar, atender o telefone ou sair da mesa e ir lá fazer o que tiver que fazer nas comunicações e depois voltar para a mesa. Mas a mesa não pode usar, porque o ambiente do restaurante é para as pessoas também se socializarem. Vamos pensar, mas nós estamos no ano de 35 da era cristã. Saulo compreendeu a grandeza dos conceitos e, tomando-lhe a mão, beijou-a com profundo respeito. O beijo respeitoso. Murmurando, não esperava de vós, senão essa franqueza e esta sinceridade que ilumina o meu espírito. Aprenderei de novo o caminho da vida. Que humildade! Encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante. Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte. Penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia. Em contato com as dores alheias, hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. Tomado de grande alegria, o sábio velhinho acariciou-lhe os cabelos, exclamando emocionado: Deus abençoará tuas esperanças. Porque eram esperanças legítimas. Não era uma bênção no sentido de uma autoridade dizendo, vai que eu te abençoo. Como muitas vezes a gente faz, ou busca que alguém faça. Aqui é o mestre, conhecedor profundo das letras, que está dizendo amigavelmente: os céus vos abençoará, porque é legítimo que almejas. Os teus sonhos, amigo, os teus ideais de progresso, de evolução, de santificação, na verdade, você não precisa de ter uma orientação se vai dar certo ou não. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Eu fui procurado há pouco tempo companheiros que bateram na porta da FEAC pedindo a mim orientação para que eles fundassem uma casa espírita. Este procedimento faz parte do nosso histórico em movimento espírita. Porque a função do movimento espírita é divulgar. Primeira função do movimento e da casa espírita. Todo o estatuto de casa espírita bem redigido, ele começa assim. O objetivo de uma casa, de uma instituição espírita é divulgar a doutrina espírita e viver o evangelho no seu sentido de simplicidade,
de fraternidade, de atendimento, de caridade, etc, etc, etc. Então, eu me preparei para dar as orientações. E convidei-o para um atendimento fraterno, para que ele elencasse as questões e a gente pudesse bater papo e trocar experiência, enfim. Aí, quando ele chegou, de uma forma muito, muito singela, muito respeitosa, ele iniciou falando das dúvidas, né, dos desconfortos, dos empecilhos, e etc, etc. E nós fomos clarificando para ele, pontuando, enfim. Aí, por fim, depois de trazer o incentivo, etc., ele virou para mim e falou assim: pois é, agora chegou aonde que eu queria. Eu falei assim: pois não. Você tem uma reunião de orientação espiritual na casa, não tem? Eu falei assim: temos sim. Então tem jeito de você levar uma pergunta para os mentores espirituais da FEAC, se a gente deve ou não deve fundar o centro espírita? Eu vou explicar. Eles já tinham um lugar, eles já tinham uma certa experiência, eles já tinham um grupo e eles já tinham a boa vontade, o sonho de iniciar um núcleo de trabalho. Aí eu disse para ele: bom, depois de tanto tempo que nós conversamos, aonde a gente pontuou a praticidade, a lógica e os indícios que esse trabalho tem tudo para dar certo, pelas próprias questões operacionais do mundo, inclusive. Eu perguntei: você ainda quer uma orientação espiritual? Ela: mas é lógico, eu estou vindo aqui mais por isso, para saber se os espíritos estão respaldando o nosso empreendimento. Aí eu pensei comigo, eu entendi a necessidade dele. E respeitosamente disse assim: vou pegar os seus dados e vou levar para a reunião. Mas no fundo eu pensei comigo, mas o tempo vai explicar para ele que a espiritualidade está respaldando. Porque toda a ação no bem que ela atende a trilogia que eu vou lembrar aqui de Sócrates, se é bom, se vai fazer o bem, se é justo, se atender esses 3 quesitos, vai, meu amigo. Mas nós precisamos de ouvir alguém dizendo: pode ir que nós estamos respaldando. Então, eu anotei os dados e naquele momento perpassou pela minha retina psíquica a imagem do nosso venerando Bezerra de Menezes. E o nosso bondoso velhinho, naquele momento, olhou assim com tanta misericórdia e deu um sorriso discreto. Aí eu falei assim: entendi. Vamos levar sim e tal. Aí quando eu anotei os dados, eu virei para ele e falei assim: você me permite afirmar, embora vou levar a sua petição para a reunião espiritual, mas você me permite dizer para você que você não precisa dessa orientação? Aí ele falou assim: não, muito educadamente, permito sim. Por quê? Por causa disso. E por fim eu falei assim: e tem um detalhe. Quem sabe a gente leva o seu pedido até para os espíritos ajudarem na intitulação da casa. Mas para mim já existe um nome. Aí ele perguntou: qual? Eu falei assim: eu não vou arriscar.
mas eu tenho para mim qual é o nome. Mas eu não vou dizer. Ah, porque nós já temos um nome. É um desejo quase que unânime entre todos nós. Aí eu perguntei, qual é o nome que vocês estão querendo escolher? Aí ele disse, Casa Espírita Bezerra de Menezes. Aí naquele momento eu disse, pois é, então eu queria terminar a nossa conversa dizendo que eu vou levar o seu pedido para a reunião. Contei essa história porque muitas vezes a verdade, o sinal, a porta, a chave está na nossa mão. Mas a gente ainda precisa de conferir. A gente precisa de eleger alguém para dizer o que a gente quer. Porque fazer o bem, meu amigo, se está no seu coração, saiba que o mundo espiritual favorecerá. Agora, é necessário verificar se o bem que nós julgamos ser o bem, realmente é o bem. Porque em nome de religião, em nome do próprio espiritismo, em nome de espíritos abalizados, a gente pode estar fazendo grandes bobagens. Principalmente quando causamos polêmica, quando a nossa fala desagrega, quando somos precipitados nas afirmativas, quando nos julgamos dono da verdade, quando nos arvoramos sermos representantes ou sermos referências de alguma coisa, aí é necessário, como dizia minha mãe lá no passado, alto lá, cuidado, porque em nome da cruz, em nome do Cristo, nós fizemos as cruzadas, nós instituímos o tribunal inquisitorial. Em nome do Cristo, até hoje, nós tiramos vida. Em nome do Cristo, nós ainda mentimos. Nós ainda aproveitamos a ingenuidade do simples. Nós ainda nos beneficiamos em nome do Cristo. Deus abençoará tuas esperanças. Eu pergunto a vocês, algum comentário? Vocês gostariam de trazer alguma pergunta? Eu sugiro que vocês repassem para os moderadores, para a Cláudia, para o Arnaldo, ou então exponham no chat que, à medida do possível, nós tentaremos atendê-los, obviamente, desde que siga aqueles preceitos básicos da nossa sala de estudo, que é proibido fazer pergunta difícil. Porque se exigir demais, a gente não dá conta. É nesse sentido, muito carinhoso e de uma forma irreverente, brincalhona, mas respeitosamente de minha parte. Um longo tempo ficaram em silêncio, como desejosos de prolongar indefinidamente aquele instante glorioso de compreensão e harmonia. E passa rápido quando é bom, não é mesmo? Passa rápido. Foi Saulo quem, denotando o olhar, as muitas preocupações íntimas, quebrou o silêncio dizendo receoso: pretendo retomar o ofício da primeira idade, mas estou sem dinheiro para a viagem. Se fosse possível, exerceria a profissão aqui mesmo em Palmira. Falava hesitante, deixando perceber ao venerável amigo a vergonha que experimentava com o fazer-lhe esta confissão. Como não? Obtemperou Gamaliel solícito.
Considero que as dificuldades da volta não seriam pequenas. Entretanto, não incluo nos obstáculos os problemas do dinheiro. Porque, de qualquer forma, poderíamos obtê-lo para as despesas mais urgentes. Refiro-me simplesmente aos perigos da situação que passou. Acho justo que regresses a Jerusalém ou a Tarso, plenamente integrado aos teus novos deveres. Toda planta frágil, quando começa a crescer, as tricas do farisaísmo, a falsa ciência dos doutores, as vaidades familiares, poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus te lançou no coração ardente. O rebento mais promissor não se desenvolverá se o cobrirmos de detritos e lama. É bom que voltes ao berço, aos nossos companheiros e à família, como árvore frondejante, honrando a dedicação do divino cultivador. Mas o que fazer? Tornou Saulo preocupado. O antigo mestre refletiu um instante e esclareceu. Sabes que as zonas do deserto são grandes mercados dos artigos de couro. O serviço de transportes depende inteiramente dos tecelões mais hábeis e dedicados. Assim, o compreendo, meu irmão. Estabeleceu diversas tendas de trabalho nos oásis mais distantes para atender às necessidades do seu comércio. Conversarei com Ezequias a teu respeito. Não. Não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém que pretende exilar-se por algum tempo. Não pelo receio de envergonhar teu nome ou a tua origem, mas por julgar útil que proves a humildade e a solidão no teu novo caminho. As considerações convencionais poderiam perturbar-te. Agora que necessitas exterminar o homem velho, a golpes de sacrifício e disciplina. É da lei. A sabedoria de Gamaliel expressa para nós aspectos imprescindíveis da iniciação, do discipulado. Nos primeiros movimentos de todo o aprendizado, não é os primeiros movimentos da tarefa em si, os primeiros dias, os primeiros anos. É de todo o aprendizado. Precisamos de internalizar, de mergulhar nas águas límpidas dos nossos sentimentos mais nobres. Dinamizar a consciência, a reflexão, a solidão. A solidão no seu sentido
de preparação. Por isso é salutar que tu te exiles, que seja por instantes, para depois sair de volta para a terra sagrada dos teus desafios, mas embasado, preparado, consciente, confiante. Escola, trabalho. Lição, oficina. É o que os benfeitores espirituais têm nos mostrado. A vida, a circunstância que envolvia o Dr. Saulo, nos fala com muita propriedade de como ele teve que dar uma guinada. Ele era o top, o topo, o cara, a referência, o admirado de todos os segmentos, o invejado. Porque geralmente é assim que acontece. E Gamaliel vem falar dos frutos que começam a despontar. As tricas, o intelectualismo, as trevas, não hesitam de fazer de tudo para arrancar a possibilidade. Certa feita eu ouvi um companheiro dizendo assim, que escutou de um líder espírita a seguinte frase: que aqueles que falam a verdade são o alvo para serem retirados do mapa. Porque incomoda. Ele me contou essa história, aí eu pensei o seguinte: seleção para o convite é direito impostergável, ou melhor, inalienável de todo aquele que é responsável pela condução. E a seleção tem que acontecer no sentido de preservarmos a pureza dos princípios que nós amamos, respeitamos e contribuímos de alguma forma para divulgar. Irreverentes são aqueles que fecham as próprias portas. Isso é inequívoco. Polêmicas, nós já estamos cheias delas no mundo. A ambiência espiritual elevada e fraterna é obrigação nossa de manter. Agora, a verdade, ela tem que ser posta à mesa, com respeito, com igualdade, com liberdade, mas acima de tudo com fraternidade. Imaginemos se nós, em nosso trabalho, estamos refletindo sobre o cristianismo na sua pureza, deixarmos de trazer alguns aspectos que são extremamente importantes para o nosso tempo atual. Nós estaríamos sendo omissos. Estaríamos mentindo conosco mesmo. Por quê? A verdade, ela é como uma árvore frondosa que precisa apenas de terreno e cuidado para crescer, para florescer, para frutecer e para oferecer uma bela copa de consolo para o viajante. Com isso, meus amigos, nós estamos aqui sendo convidados
para refletir exatamente quanto à necessidade de retomar, de reiniciar a nossa trajetória em busca da solução e da vitória. Medite. Você, como eu, temos assuntos que precisam ser resolvidos. Se nós vislumbramos um mundo melhor, nós não estamos aqui para prestar atenção no erro dos outros, para ficar incomodado se tem alguém. Não. Longe disso. Nós estamos aqui para dar as mãos para que numa ambiência amiga, fraterna, nós efetivamente possamos reconhecer as nossas falhas, observar os nossos limites e verificar também até quando nós podemos ampliar estes limites. Mas o que fazer tornou Saulo preocupado. O homem velho precisa ser exterminado a golpes de sacrifício e de disciplina. Sem sacrifício e disciplina, como que tu vai vencer? Esse ponto que está vindo à tua mente, essa dificuldade que você talvez esteja postergando, talvez uma encarnação inteira. É necessário disciplina, golpe. Com o outro nós temos que ser cândidos, mas conosco nós temos que ser até aviltantes. Compreendo e obedeço em meu próprio benefício. É a manifestação da humildade e do entendimento. Assim murmurou Saulo com atenção. Aliás, Jesus exemplificou tudo isso, permanecendo em nosso meio sem que o percebêssemos. Meu Deus, essa frase, ela é extraordinária. Jesus permaneceu em nosso meio sem que o percebêssemos. Eles foram contemporâneos de Jesus. Quantos contemporâneos da nossa trajetória estão irradiando luz e a gente não tem alcance para vê-lo, para reconhecer? Quantas oportunidades estão batendo na nossa porta? Só que o que é do alto é silencioso. O que é do alto, vamos pensar nisso, gente. Porque isso é majestoso. O que é do alto é amoroso e é paciente. Não é estrondoso. O moço tarcense, como eu, como você, como todos nós, pôs-se a meditar na elevação dos alvitres recebidos. Iniciaria uma existência nova. Tomaria o tear com humildade. Alegrava-se ao recordar que o mestre não desdenhara, por sua vez, o banco de carpinteiro. Que beleza! E a gente quer prateleira de cima. Carlos Alberto, mas eu não posso almejar um progresso? Quem falou isso? Depende se o progresso vai vir por merecimento seu, progresso no mundo que eu me refiro, ou se é o que você quer.
Tudo depende do ponto de vista, da maneira de você analisar as questões. Tem muita gente ansiando por estar do lado de outrem. Por quê? Porque o ama? Ou porque quer atender ao seu bel prazer? Ou seja, julga que ama, mas na realidade quer aprisionar, quer tomar de assalto, porque de repente o outro já está compromissado na vida. A gente lida com isso. Quantos casos nós atendemos nas casas espíritas? A Marilac de Barbacena, minha conterrânea, Barbacena. Marilac, você sabe que Emmanuel desencarnou em Barbacena? Um dia eu te conto essa história. Tem momentos que precisamos silenciar e só beber a água viva que emana abundantemente. E a água viva, não sei se está faltando em Barbacena, mas no Evangelho ela está abundantemente, né, Marilac? Querida amiga, eu só estou brincando com você. Que Barbacena é uma cidade que a gente tem profundo carinho. Temos grandes amigos aí no movimento espírita. Eu até me recordo de Luciano Alencar, foi presidente da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, grande companheiro aqui da União Espírita Mineira, já encontramos em vários cofengues, e tantos outros companheiros aí dessa terra boa. Terra que faz frio, mas terra que tem muita gente que está estudando Evangelho. Então, o que vocês acham? Tomaria o tiar com humildade. Alegrava-se ao recordar que o mestre não desdenhara, por sua vez, o banco de carpinteiro. O deserto lhe proporcionaria, observem bem, o deserto lhe proporcionaria consolação, trabalho e silêncio. Papagaia. Agora eu me recordei do meu querido amigo, hoje um amigo espiritual, Arnaldo Rocha. Lembrei dele. Vocês me desculpem. Mas se o Arnaldo estivesse aqui agora, quem sabe está? Não o vi, não me contaram. Mas se o Arnaldo estivesse aqui agora, ele ia falar assim para mim: ô Beto, consolação, trabalho e silêncio é desafio para médium. Ai, Jesus, que saudade. Ele falava, era assim, é para médium. Porque é duro você encontrar um médium silencioso. É raro. Porque o médium gosta de parlar. Aí tem médium aí vendo o espírito. Agora tem médium recebendo comunicação até de outros planetas. Aí tem médium que fala que recebeu o espírito, mas escreveu porque tem arquivo até da internet. Aí tem médium que para falar alguma coisa, ó, tem um espírito me falando aqui. Certa feita um companheiro me disse assim: ó, o mentor espiritual aqui da casa está falando que você está arrumando as cadeiras aqui na sala de tratamento errada. Aí eu, como é que é? É, o mentor, deu até o nome. E era o mentor mesmo da casa, o nome que ele deu, né? Aí eu falei assim, não, beleza, obrigado pelo recado. Eu continuei lá na lida. Depois eu saí da sala e fiquei pensando. No dia que o mentor espiritual vier na minha gerência, como coordenador da casa, ou diretor, ou sei lá,
facilitador de uma atividade qualquer da casa espírita, para me falar o que eu tenho que fazer, no sentido material, ele está dizendo para mim que ele não é mentor espiritual nem aqui, nem lá na faixa de Gaza. Mentor espiritual tem responsabilidades numa dinâmica espiritual. E que a gente nem mensura o tamanho das tarefas deles. Agora, sou eu que assino o cheque. Sou eu que apago ou acendo a luz. É a minha equipe que tem responsabilidade de posicionar as cadeiras. Então, médium que me fala que espírita dizendo Y, se não vier conteúdo libertador, consolador, educador, evangelizador, eu escuto com ouvidos de mercador. Até para não desconsiderar a boa vontade do médium ou a boa vontade do espírito, que talvez tenha espírito mesmo ditando. A Cleusa está dizendo, será que os ensinamentos que Paulo recebeu de Gamaliel influenciou o ensino de Paulo como cristão? Pois Paulo orientou os judeus e todos os outros não para seguir os rabinos do judaísmo, nem para adotar tradições humanas, mas para seguir a Jesus Cristo. Refiro-me assim, pois Gamaliel era um rabino, não era? Sim, minha amiga. Certa feita, tá, Cleusa? Só para te atender. Certa feita, quando os rabinos estavam julgando, estou na dúvida, mas parece que eles estavam julgando. Foi preso Pedro e João e Tiago, se não me engano, os três. E quando eles deram aquela lição de conduta, Gamaliel interviu, dizendo, inclusive para, na época, Saulo, deixai-os ir, porque se a obra for de Deus, Deus vai nos mostrar. Mas se não for de Deus, o próprio Senhor da vida dá cabo desta complicação. Então são projeções de almas conhecedoras. Então Gamaliel aqui estava dizendo, já com uma visão de evangelho. Mas você não tenha dúvida que para ter visão de evangelho não foi porque ele leu textos. Viu, Cleusa? Não foi porque leu doutrina espírita. O Honório, quando encarnado, a gente estudava evolução juntos, aí ele costumava dizer que a maioria dos espíritas não conhecem espiritismo. Conhecem letra. E no próprio evangelho a gente aprende que a letra mata, o espírito vivifica. E eu gostaria, se você, Arnaldo, me permite, fazer uma consideração de uma pergunta que foi lida antes de iniciarmos o programa. E que você fez a leitura e você não teve tempo de explicar. De um companheiro que perguntou se o movimento espírita está enfermo. Eu gostaria de dizer, dando a minha singela opinião, insignificante opinião, que o movimento espírita não está enfermo. Não. O que está enfermo são os valores éticos, os valores da humanidade. A sociedade passa por uma grande crise. Se eu falo que o movimento espírita está doente, eu estou particularizando. E isso não é bom. Por quê?
vaidade, disputa, egoísmo, individualismo, interesses ilusórios estão batendo na porta das famílias, dos lares. Se os nossos lares se encontram necessitados de Jesus, de evangelho, é natural que toda a sociedade esteja necessitada também. Não é porque eu tenho algum tempo de doutrina espírita que eu vou me furtar, que eu vou sair da condição de estar necessitado como a humanidade de Jesus. Então, existem muitos corações que não vendem jornal, isso não dá publicidade, que estão numa condição muito boa, que já vivem a regeneração, no silêncio de suas dores. Já existem muitos. No movimento espírita, no movimento católico, no movimento protestante, não é? Os evangélicos, que eu até costumo brincar, né? Quando eu vou falar dos nossos irmãos neopentecostais, a gente fala que eles são evangélicos, mas eu brinco com os amigos meus que falo com eles que eles são bíblicos. Porque evangélico quem é o espírita. Porque a gente fala muito mais do Novo Testamento do que eles. Eles falam muito mais do Antigo Testamento. O que é muito legal, porque eu estou pedindo a Jesus para reencarnar na próxima existência, ou como católico ou como protestante. Eu gostaria muito. E pedir para que os protestantes e os católicos venham para o movimento espírita. Continuem lotando as nossas instituições. Porque tem que viver os departamentos. Para que um dia a gente entenda que a mensagem de Deus é única. É uma só. A Bíblia, eu posso carinhosamente colocar junto dela toda a codificação espírita. Posso, perfeitamente. Porque a doutrina espírita veio para desenvolver os ensinamentos antigos, as escrituras. Isso é pensamento de Kardec. E Kardec não fala que a doutrina espírita veio para desenvolver o evangelho de Jesus. Basta ter olhos de ver. Ele fala sobre o estudo das escrituras. Então esse é o papel da doutrina espírita. Então muitas vezes a gente tem que viver determinadas frentes para que a gente possa, na realidade, ir implementando os ensinamentos dentro do nosso coração. Então, problemas no movimento espírita, Arnaldo, nós temos, sempre tivemos. O movimento espírita nasceu com problemas. Dr. Bezerra de Menezes é o campeão da unificação e ele desencarnou no ano de 1900 e continua até hoje abraçando os espíritas para os espíritas se unificarem. Ou melhor, para que os espíritos se unam. E nos unindo, nós nos unificamos. A questão é que hoje nós queremos unificar as propostas sem unir corações. Aí por isso é que a gente discute tanto no movimento espírita sexo dos anjos. E a tarefa fica por fazer. Esse foi um ensinamento que o Dr. Bezerra de Menezes trouxe para Chico. Quando Chico, certa feita, foi fazer uma tarefa, e na ocasião eles visitavam uma região carente, lá perto de Pedro Leopoldo, e no dia X não apareceu ninguém, Chico sozinho, com a mão na frente e outra atrás, arrumou uma carona com um caminhão cheio de trabalhadores do campo, foi para a região lá da periferia, fez a tarefa, mas fez com amor, com uma desenvoltura. Depois voltou, foi convocado para uma reunião no Luiz Gonzaga. E na reunião no Luiz Gonzaga,
Ele foi chamado a atenção. Por que ele foi na tarefa? Se não apareceu os tarefeiros para ir com ele, que ele não fosse. Que ele deixasse para ir na outra oportunidade. Aí o Chico, que estava tão feliz, porque ele recebeu tanto e doou tanto, que a tarefa é assim, você não doa, você recebe. Mas de vez em quando a gente divide também um pouquinho da alegria, da presença, da amizade. Aí ele estava tão feliz, de repente tomou um balde de água fria. Aí ele todo tristonho, né? Chico era muito sensível. Lá naqueles tempos, lá de Pedro Leopoldo, alma frágil. E alguns biógrafos me questionam. Falam por aí que Chico era uma alma frágil. Não, Chico era. Não deixa o povo achar. Deixa achar. E quem sou eu para contestar? Mas dentro da fragilidade dele, porque ele era um ser humano, um jovem, um aprendiz, uma alma que estava se soerguendo, como se soergueu de uma forma extraordinária nessa existência, mas lá atrás ele todo choroso. Aí o doutor Bezerra veio, abraçou com muito carinho e disse assim: Chico, você está com a consciência tranquila? Você está feliz por ter feito a tarefa? Eu estou, doutor Bezerra, mas... Não, você está feliz? Estou. Então eu vou trazer um ensinamento para você. E que você possa guardá-lo, porque pode te ajudar lá na frente. Quando se discute, a caridade chega atrasada. Quando se discute exageradamente, a caridade chega atrasada. O Chico entendeu isso. E na sua trajetória como espírita, o que ele menos fez foi discutir. E o que ele fez foi trabalhar. E trabalhar com o foco voltado para os cristãos. Almas sofridas. E eu quero dizer cristãos, para dizer que são os filhos do Calvário, de Jesus. Porque quanto mais sofrimento, quanto mais dor, meu amigo, mais Jesus está presente. Nós, espíritas discutidores, queremos avaliar em qual esfera Jesus está. Aonde espírito XYZ reside. Porque nós temos informações sobre as diversas moradas da casa do Pai. E aqui a gente fica pensando, e o miserável da sorte? E o desesperado? E o ensanguentado? E o dilacerado? E aquele que já sem esperança? Aquele que tirou a própria vida? Quem cuida deles? Nós? Vaidosos? Individualistas? Que preferimos verificar como faz para contar para os outros que existe vida após morte? Nós que criamos reuniões, seminários, para debater a ciência perispirítica, que são assuntos sérios, importantes, que precisam ser estudados. Mas nós que nos reunimos para verificar a conduta do outro, chega, gente. Vamos pensar. Isso não promove evolução. Não promove evolução. Evolução
é a ciência do bem sentir. É o bom samaritano que desce de Jerusalém para atender. Ele sai da filosofia, ele desce da casa das noções superiores, do superconsciente. Ele desce operando no inconsciente próprio, nas regiões infernais que nós ainda cultivamos. Então eu não posso perder tempo degladiando com outros que estão na mesma faixa infernal do que a minha. Não. A cada dia basta o seu mal. Eu não posso ficar preso no escândalo. Os escândalos são necessários. Mas ai de quem os pratica. Não. Gamaliel está falando para esse moço que hoje é o campeão do Evangelho. Não era lícito rogar a favor dos homens quando Deus lhe havia feito o maior de todos os favores, iluminando-lhe a consciência para sempre. É verdade que em Jerusalém havia sido cruel verdugo, mas contava apenas 30 anos. Buscaria reconciliar-se com todas a quem havia ofendido no seu rigorismo sectário. Sentia-se jovem, trabalharia para Jesus enquanto lhe restassem energias. A palavra carinhosa do ancião veio arrancá-lo das profundas cismas. Tens o Evangelho, meu filho? Perguntou o velhinho com bondoso interesse. Gamaliel está perguntando para você agora, no seu lar. Tens o Evangelho, minha filha? Tens o Evangelho, meu filho? E ele está perguntando com interesse, não é perguntar por perguntar. Saulo mostrou-lhe a parte fragmentária que trazia, explicando-lhe o trabalho que deve, em Damasco, para copiá-la dos manuscritos do generoso pregador que lhe curara a cegueira repentina, Ananias. Gamaliel examinou-a com atenção e, depois de concentrar-se longo tempo, acrescentou: tenho uma cópia integral das anotações de Levi, cobrador de impostos em Cafarnaum, que se fez apóstolo do Messias. Lembrança generosa de Simão Pedro, a minha pobre amizade. Presentemente não necessito mais desses pergaminhos, que considero sagrados, para gravar na memória as lições do Mestre. Procurei copiar todos os ensinos, fixando-os na retina para sempre. Já possuo 3 exemplares completos do Evangelho, sem a cooperação de escriba algum. Desse modo, por considerar a dádiva de Pedro como santificada relíquia de nobre afeição, quero depô-la em tuas mãos. Levarás contigo as páginas escritas na Igreja do Caminho, como fiéis companheiras do teu novo trabalho. Você, amigo espírita, você, amigo cristão, você de outras religiões, você tem uma cópia do Evangelho de Levi
Você tem? Você tem? Como você utiliza-as? O ex-rabino escutava-lhe as declarações afetuosas, tomado de profunda emoção. Mas por que desfazer-vos de uma lembrança carinhosa por minha causa? Perguntou sensibilizado. Ficaria muito contente com uma das cópias feitas por vossas mãos. Ele estava dando original. O velho mestre fixou o olhar tranquilo na paisagem e murmurou com voz profética. Cheguei ao fim da carreira. Devo esperar a morte do corpo. Se hei de abandonar a dádiva de Pedro, há pessoas que lhe não podem reconhecer o valor que lhe atribuímos. É justo entregá-la a um amigo fiel, que pode ajuizar do seu caráter sagrado. Além disso, tenho a convicção de que não mais poderei voltar a Jerusalém. Neste mundo, não me será possível qualquer entendimento direto com os apóstolos galileus a respeito das luzes que o Salvador derramou em meu espírito, como Gamaliel faz agora, vindo na nossa Jerusalém. E temo que os adeptos de Jesus te não possam compreender de pronto, quando regressares à Cidade Santa. Terás, então, essa lembrança para te apresentares a Pedro em meu nome. Palavras proféticas. Continuem o estudo da obra que vocês vão ver que passaporte que se tornou esse documento. Aquele tom profético impressionava o moço tarcense, que baixou a cabeça como eu. Agora faço. De olhos úmidos. Depois de longo intervalo, como que procurando recompor as ideias com perfeita sabedoria, Gamaliel continuava solícito. Vejo-te no futuro como vê cada um de você agora, amigo espírita, dedicado a Jesus, com o mesmo zelo ardente com que te conheci, consagrado a Moisés. Se o Mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão do servo fiel. Quando o esforço das mãos te haja grajeado a liberdade para escolheres o novo caminho a seguir, Deus há de abençoar-te o coração, para difundires a luz do Evangelho entre os homens, até o último dia de tua vida na terra. Nesse labor, meu filho, se topares incompreensão e luta em Jerusalém, não desesperes e nem esmoreças. Semeastes por lá certa confusão nos espíritos. É justo, recolhas os resultados. Em toda tarefa, porém, lembra-te do Cristo e passa adiante com teu esforço sincero. Não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má-fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Saulo,
sentia profundo descanso naquela exortação amorosa, terna, leal. Ouvindo-a, deixou-se ficar longo tempo, entre lágrimas ardentes, que testemunhavam o arrependimento do passado e as esperanças do futuro. Naquela tarde, Gamaliel deixou a rústica choupana, dirigindo-se com o ex-discípulo à casa do irmão, que acolheu. Desde então, o jovem tarcense, sob o seu teto, com um indisfarçável contentamento. Gamaliel, o benfeitor. Ananias foi o primeiro emissário que Jesus enviou para curar a cegueira, para demonstrar como a ovelha que houvera sido perseguida pelo lobo voraz, que o cristão está sempre pronto para perdoar, pois o cristão luta por compreender. Quem compreende labuta na escola do amor, que se manifesta em benevolência, em indulgência e em perdão, como nos ensina o Espírito de Verdade, na questão levantada por Allan Kardec, de número 886, do Livro dos Espíritos. Mas ali, ele estava sendo acolhido por um professor, por um educador, que demonstrava na sua humildade a dinâmica do aprendizado, que é incessante, por isso fulgurante, extasiante. A doutrina espírita nolo revela isso. Educar é a arte de formar caracteres, implementar novos hábitos e nos preparar para o mundo novo. Gamaliel ajuda o discípulo, como nesse momento, a compreendermos a divina tarefa confiada por Jesus a cada um aqui presente. O Senhor conta com você, comigo, com todos nós. Alguns de nós ficamos elaborando quanto à necessidade de vir à Terra espíritos das altas fulgurações para resolver o problema do mundo. E nós sabemos que a emigração e a imigração entre os espíritos, entre os mundos, é permanente. Hoje nós encontramos crianças com 2 anos de idade que leem antes de falar. Inteligências nobilitantes, ascendências morais extraordinárias. Porque através da socialização, da troca, do intercâmbio, é que nós vamos elaborando cada vez melhor. Mas vale afirmar, queridos amigos, que aqueles que já atingiram as culminâncias, eles se tornam mestres
e passam a cuidar dos aprendizes para e passo, para dar a oportunidade ao discípulo, fazendo compreender o que o mestre quer dizer. Por isso, a renovação do mundo está para aqueles que precisam da renovação, no seu sentido de aprendizado interior. Os grandes espíritos não podem tirar de você a tarefa que eles já sabem e que compete a você como a eu realizar gradativamente, envolvidos por uma misericórdia divina que é expectante e que nos aguarda, para que um dia estejamos todos banqueteando, felizes, com aquele que é o grande motivo pela nossa estada nesse planeta. E que se faz silencioso, embora amoroso, atuante, dentro da intimidade de cada um de nós. Como agora, Jesus está no seu lar, porque você o convidou, e Ele está aí para novamente nos dizer, conforme a descrição de Levi, Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Que o nosso amoroso Mestre Jesus nos ensine sempre a sermos humildes aprendizes. Que nestas vibrações possamos agradecer por tudo, sem nos restar o direito de pedir, porque a nossa vida já é a maior dádiva concedida por aquele que é o Senhor de tudo. Nos despedindo, gostaríamos de dizer: Ave, Ave, Ave Cristo. Que assim seja. Graças a Deus.